Boa tarde a todos. A nossa pesquisa teve como título uma análise sobre a variação térmica e o comportamento das ilhas de calor em Belo Horizonte, no Transecto Norte-Sul. E os integrantes do grupo são Daniel Diniz, Gabriel Santos, Gabriel Tomás, Jasmine Gomes, Laísa Silva, Letícia Aquino e Rian Marques. A nossa apresentação seguirá o seguinte roteiro: que é a introdução, metodologia, referencial teórico, caracterização da geologia e geomorfologia de Belo Horizonte, caracterização do uso e ocupação do solo, caracterização climática, estudo de caso, considerações finais e referências bibliográficas. Bom, os fenômenos de urbanização são genuinamente pautados em alterações ambientais, e os diferentes estágios de ocupação do município de Belo Horizonte promoveram mudanças nos canais de percepção humana em relação ao clima. E as pessoas percebem com maior intensidade os eventos climáticos externos dentro dos espaços urbanos. E é nesta perspectiva que o trabalho é apresentado. Na problematização, questiona-se uma possível alteração no canal de percepção termodinâmico, não somente pela ocorrência das ilhas de calor, que são fenômenos oriundos da interferência antrópica e do relevo, mas também pela interação desses mesmos com a dinâmica climática de grande escala. E foram elaboradas as hipóteses de que há uma ocorrência das ilhas de calor com mais intensidade nas zonas de grande adensamento e verticalização urbana, e as ilhas de calor de Belo Horizonte se deslocam, podendo influenciar áreas diferentes do seu espaço de formação. Bom, a pesquisa se faz importante, pois o balanço energético do clima urbano e os eventos climáticos extremos são de grande interesse, visto que o cotidiano das pessoas podem influir advindo desses fenômenos. Esses fenômenos também podem influenciar doenças, problemas de mobilidade, vulnerabilidade social, entre outras consequências. Nossa pesquisa teve como objetivo geral analisar o município de Belo Horizonte, identificando as ilhas de calor ao longo de um transecto de orientação sul ao norte. Os nossos objetivos específicos são determinar quais são os fatores que atuam na formação das ilhas de calor por meio dos estudos, dos dados de temperatura, umidade, direção dos ventos, precipitação e pressão para a elaboração de uma análise rítmica. E avaliar se existe uma correlação entre os tipos de uso e ocupação do solo disponível no zoneamento do Plano Diretor de Belo Horizonte e a ocorrência das ilhas de calor. Bom, tratando-se de metodologia, realizamos um levantamento bibliográfico sobre a caracterização geomorfológica, geológica e climática de Belo Horizonte. Foi elaborado um transecto para delimitar a área de estudo do bairro São João, no sul de Belo Horizonte, até a regional de Venda Nova, ao norte. Na perspectiva de entender a finalidade e o uso desse espaço, foi analisado o uso, ocupação e parcelamento do solo, utilizando o Plano Diretor de Belo Horizonte e a Lei de Parcelamento e Ocupação e Uso do Solo. Tudo isso com auxílio de imagens de satélite no software do Google Earth, e já os dados meteorológicos foram recolhidos das estações ao longo do transecto, consultando o site InstaRun. E foi realizada a classificação climática segundo Köppen-Geiger, e como metodologia, utilizamos a proposta de Monteiro, 1969, sobre análise rítmica, e 1967, sobre sistema clima urbano. O referencial teórico foi estruturado em 8 categorias de análise, que são o sistema clima urbano, escalas de influência SCU, subsistemas do sistema clima urbano, canal termodinâmico, ilhas de calor, conforto térmico, temperatura e paisagem urbana. Bom, então, a caracterização da geologia e da geomorfologia de Belo Horizonte. Belo Horizonte ela situa-se no cráton de São Francisco, bloco continental estabilizado por volta de 1,8 bilhões de anos, limitado pelos sistemas orogênicos brasilianos da Mantiqueira, Tocantins e da Borborema.
Bom, sobre o mapa 1, o cráton em escala regional é formado por duas grandes unidades pré-cambrianas. A unidade complexo granito-gneiss e a unidade do quadrilátero ferrífero. Segundo a Assis, o sítio urbano de Belo Horizonte é demarcado ao sul por um grande alinhamento de cristas com topos aplainados. As cristas fazem parte do grupo de elevação do quadrilátero ferrífero, que atuam como bloqueios orográficos na passagem de massa de ar, já tratando-se de uma questão mais climatológica. E isso ocasiona grande nebulosidade em certas partes do ano. Então é possível a gente ver nesse mapa 2, tratando-se de declividade, a questão de ao sul de Belo Horizonte ter uma coloração mais escura, né, caracterizando esses lugares mais montanhosos. Caracterização do uso, ocupação e parcelamento do solo. A expansão vertical das cidades passa gradativamente a ser acompanhada pelo adensamento, e em sua maioria nos aglomerados da cidade. E essa expansão pode aumentar os problemas de planejamento e pode fazer com que os impactos ambientais sejam grandes. E em Belo Horizonte existem legislações específicas que regulamentam o uso do solo, como é o caso do Plano Diretor, que é onde definirá o zoneamento do município, e o parcelamento, uso e ocupação do solo, que estabelecerá as possibilidades de uso e ocupação no território municipal. E ao longo do transecto presente no mapa, encontra-se zoneamentos como as zonas de adensamento restrito 1 e 2, que são essas áreas de cor rosa, e ele é característico por ter um adensamento demográfico baixo, por conta de ausência ou deficiência de infraestrutura, de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário. E as zonas de grandes equipamentos, que são essas áreas de co-ocre, e são zonas que se encontram mais áreas industriais. As zonas de preservação ambiental, que são essas áreas que estão em tom verde mais escuro. A zona de adensamento preferencial, que são essas áreas verdes no centro do transecto. E elas são zonas passíveis de adensamento por conta das condições favoráveis de infraestrutura e de topografia. A zona adensada, que são essas áreas em vermelho, e elas são zonas que possuem uma alta densidade demográfica e uma intensa infraestrutura urbana e pouca ou nenhuma área verde. E as zonas de proteção 1 e 2, que são zonas que determinam uma ocupação com baixa densidade demográfica e uma maior permeabilidade. E há um interesse público pela proteção ambiental e manter preservado o patrimônio histórico, cultural e arqueológico. E a zona de especial interesse social 1 e 3, que tem como característica uma região onde há uma grande população de baixa renda e que o ambiente teve uma ocupação de uma forma desordenada e acelerada. Bom, tratando-se da caracterização do clima de Belo Horizonte, em decorrência da sua posição geográfica, a cidade de Belo Horizonte é influenciada pelos fenômenos climáticos de latitude médias. Dentre eles estão o anticiclone subtropical do Atlântico Sul, o ASAS, este que influencia Belo Horizonte mais precisamente no período de inverno. Quando se aproxima do continente, ele traz consigo uma zona de alta pressão, ventos secos de sudoeste, fazendo com que não seja possível a formação de nebulosidade ou de precipitação. O anticiclone subpolar do Atlântico Sul, o APAS, este anticiclone ele pode se deslocar para o meio do continente sul-americano, formando um cinturão de alta pressão com o ASAS, ou o anticiclone do Pacífico Sul. Os sistemas frontais, que são o encontro de massa de ar frio vindo dos polos com as massas de ar quente oriundas das cédulas Hadley, as linhas de estabilidade e as zonas de convergência do Atlântico Sul, essas que têm sua atuação em Belo Horizonte durante o início do período chuvoso, ela é caracterizada como um cinturão de nebulosidade, né, de noroeste a sudoeste, ligando a umidade ao ASAS.
Então, a precipitação é característica marcante dessas zacas e os altos níveis de estabilidade e umidade presentes na convergência e nessa convergência de nebulosidade, né, que atravessa o Brasil. Belo Horizonte também recebe, através da classificação climática de Copenhague, segundo esse climograma 1 aí, ó, esse gráfico 1, a subdivisão CWA. A letra C indica um clima temperado ou temperado quente. A letra W é relacionada com a estação seca, que ocorre no inverno e no período chuvoso. No inverno e o período chuvoso de verão. A letra A indica a temperatura do mês mais quente é superior a 22 graus Celsius. Tudo isso indica um clima temperado úmido, sendo o inverno o período seco e o verão o período quente e chuvoso. Estudo de caso do transecto. A proposta metodológica de elaboração do transecto Transpassando Belo Horizonte surge com finalidade de realizar uma análise para compreender os fenômenos climáticos atuantes, considerando assim a distribuição de estações meteorológicas ao decorrer do vetor sul-norte. Como podemos perceber, segundo os gráficos da análise rítmica 1, no período de janeiro, mais especificamente entre os dias 19 e 25, em Belo Horizonte, tivemos nos primeiros dias uma queda tanto na temperatura quanto na pressão atmosférica. Já no dia 22, houve um aumento abrupto na temperatura da capital, fazendo com que a pressão atmosférica se estabilizasse naquele dia, causando uma diminuição da umidade do ar. No dia seguinte, Belo Horizonte recebeu quantidades enormes de chuva, fazendo com que a umidade do ar chegasse aos valores mais altos registrados no período, e a temperatura média registrada foi de 20 graus Celsius. No dia 24, também teve registros de chuva na cidade, tendo nesse dia a pressão atmosférica mais baixa registrada entre o período analisado. O dia 25 teve como marco o aumento da pressão atmosférica e, consequentemente, o aumento da temperatura e nenhuma ocorrência de chuva. Dando um enfoque especial na carta sinótica 6, que representa o dia 24 de janeiro, chama a atenção a tempestade tropical Curumim, que teve um papel fundamental para impulsionar a chuva na cidade de Belo Horizonte neste dia. A umidade com o continente potencializou a zona de convergência do Atlântico Sul, que é a responsável direta por organizar um corredor ligando a umidade do norte do país com o sudeste. Sendo assim, no dia 24, a capital mineira teve um volume atípico de chuva, causando uma série de danos à cidade. A análise rítmica 2 mostra os dados coletados para o mês de setembro, entre os dias 16 e 22. Através da análise dos gráficos, podemos perceber que Belo Horizonte estava passando por um momento de estabilidade atmosférica, onde a temperatura encontrava-se elevada entre os dias 16 e 20, tendo um registro de baixa umidade do ar nesses dias e nenhuma ocorrência de chuvas. A partir do dia 21, uma frente fria passa a atuar sobre Belo Horizonte. Dessa forma, a temperatura média caiu drasticamente, junto do aumento da pressão atmosférica e da umidade do ar. E já no dia 22, tendo a ocorrência de uma chuva bem distribuída, característica de um sistema frontal. Essa frente fria foi responsável por quebrar o bloqueio atmosférico que impedia a conexão da umidade do norte do país com o sudeste brasileiro, trazendo assim as chuvas de primavera e verão. As cartas sinóticas referentes ao agrupamento do mês de setembro indicam que o céu estava sem nuvens e com baixa umidade em grande parte do país. No entanto, há uma exceção no dia 19, representado pela carta sinótica 9, na qual uma frente fria contém uma frente fria passando pelas regiões sul e sudeste do país, provocando assim uma pequena formação de nebulosidade. Durante os dias 16 e 22 de setembro, a ZECIT posicionou-se exclusivamente sobre o Oceano Atlântico, ao norte do continente sul-americano. Nas proximidades da ZECIT, ocorreu a presença de um furacão denominado Ted, que atuou sobre a região nos dias 16 e 17 de setembro, para, em seguida, perder forças e passar a ser classificado como uma tempestade tropical, recebendo então o nome de Wilfred. Essa tempestade pode ser observada nas cartas sinóticas 11, 12 e 13. Especificamente sobre a carta sinótica 13, que representa o 1 de setembro, indica a existência de duas zonas de baixa pressão sobre o território brasileiro. A primeira encontra-se sobre a região amazônica e a segunda na região central do Brasil. Há também a presença do anticiclone polar móvel no sul do país, mais especificamente sobre o território do estado do Rio Grande do Sul.
A posição deste anticiclone é o que permite a chegada de uma frente fria sobre o estado de Minas Gerais e até em regiões mais adentro do território nacional. Essa frente fria é a responsável direta por quebrar o bloqueio atmosférico existente sobre a região sudeste e centro-oeste. Sendo assim, ela permite a conexão da umidade do norte do país com as demais regiões a sudeste e a sul do nosso território. A partir dos dados obtidos das estações meteorológicas, foi possível dar prosseguimento à análise das ilhas de calor no vetor norte-sul de Belo Horizonte, primeiramente identificando as suas localizações dentro do transecto traçado, para em seguida diagnosticar o seu comportamento, deslocamento e alterações térmicas que ocorreram durante o período escolhido. A partir da análise do gráfico de temperatura, gráfico 1, observa-se a temperatura no transecto no período de 16 a 22 de setembro em Belo Horizonte. Apresenta 3 ilhas de calor na altura das estações do bairro Padre Eustáquio, Caiçara e Copacabana, atingindo os maiores índices de temperatura, 28,7, 28,9 e 28,7 graus Celsius, respectivamente, entre estes bairros de que, maneira geral, são caracterizados por ter uma baixa altitude, alto adensamento populacional e apresentarem poucas áreas verdes, fatores que contribuem para ocasionar um aumento da recepção da radiação solar. Na altura da estação meteorológica da Pampulha, nos dias 16, 21 e 22, foram encontrados um aumento atípico da temperatura média de 0,43 graus Celsius na região, podendo ser diagnosticado como deslocamento das ilhas de calor oriundas do bairro Copacabana para a área da estação meteorológica da Pampulha. No gráfico 3, observa-se ao longo do transecto a variação da pressão atmosférica em pascals pela estação meteorológica nos valores do mês de setembro de 2020. É evidente um aumento na pressão atmosférica na altura das estações Pampulha e Copacabana, durante todos os dias analisados, construindo assim um padrão de pressão ao longo do transecto. Porém, não há dados suficientes para afirmar a causa deste aumento de pressão na região da Copacabana e Pampulha. No gráfico 4, faz-se uma análise da quantidade de chuva em milímetros no período de 20 a 22 de setembro, que foram os dias mais chuvosos nas estações meteorológicas ao longo do transecto. Podemos observar que no dia 22 de setembro, a ocorrência de chuva sobre a cidade de Belo Horizonte foi ocasionada pela frente fria que atuava na região, já que o nível de precipitação entre as estações meteorológicas foi quase o mesmo, indicando uma chuva bem distribuída ao longo do dia, característica de chuvas frontais. Considerações finais. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o clima do município de Belo Horizonte, identificando as ilhas de calor presentes ao longo do transecto. Não foi possível fazer uma análise mais detalhada e aprofundada, porque nem todas as estações distribuídas ao longo do transecto tinham dados suficientes em suas plataformas digitais. Ao decorrer do transecto, os resultados obtidos sugerem que sim, existem 3 ilhas de calor. Dentre as 7 estações meteorológicas utilizadas, 3 delas apresentam aumento anormal na temperatura. A avaliação da correlação entre o tipo de uso e ocupação do solo no zoneamento do plano diretor de Belo Horizonte e a ocorrência das ilhas de calor foi traçado como objetivo específico e consideramos que foi concluído. As hipóteses levantadas sobre a possível ocorrência de ilhas de calor no transecto foram concretizadas. Acredita-se que o grande adensamento demográfico, junto das condições de uso e ocupação do solo evidenciadas no plano diretor de Belo Horizonte, com o percentual de áreas verdes e o próprio relevo, são os principais responsáveis pela formação das ilhas de calor nos bairros ressaltados no estudo de caso. Sobre a hipótese 2, os dados sugerem também que a formação dessas ilhas com deslocamento por influência dos sistemas climáticos que, possivelmente, influenciam diretamente no microclima da cidade. Mas não é possível confirmar tais afirmações, pois são necessários estudos mais aprofundados. E essas são nossas referências bibliográficas. Obrigado.